A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos aqui responder a uma pergunta que me fizeram. Qual a diferença entre selo do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo? Há uma diferença gritante, é evidente. Mas é importante entendermos que é o mesmo Espírito que sela, é o mesmo Espírito que também enche o crente com um trabalhar conjunto, unido, único com o Deus Filho. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, quem é que batiza é Jesus. Não é o Espírito Santo que batiza os crentes. Mas temos que entender que a divindade trabalha em conjunto, não há contradição, não há divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, há uma diferença entre batismo com o Espírito Santo e selo do Espírito Santo. Quando é que o crente recebe o selo do Espírito Santo? É quando ele aceita a Jesus Cristo. Aí ele recebe o selo do Espírito Santo, meu querido. Para depois receber o batismo com o Espírito Santo. Não antes da sua conversão, ninguém recebe a presença e o poder do Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, vou repetir, habitando no seu coração, antes de aceitar a Cristo. Quando ouvi o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da nossa salvação, conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, versículo 15 ali adiante, então você vai encontrar que primeiro precisa ouvir o Evangelho para receber o Espírito Santo de Deus e ser selado com o Espírito, pertencendo assim o corpo de Cristo, pertencendo à igreja de Cristo, fazendo parte da igreja de Cristo. Ora, então há essa diferença. E é interessante, que eu quero ler para você aqui, que eu achei interessante, é o comentário aqui da Bíblia de Estudo Brasileiro, sobre selo e propósito. No versículo 11 do capítulo 1 de Efésios e versículo 13 do capítulo 1 de Efésios. Mas antes de explicar, antes de ler esse comentário, eu quero explicar para você o seguinte. Ora, fica evidente que o batismo com fogo, como está ali em Mateus capítulo 3, versículo 16, versículo 11, a seguir, que esse batismo com fogo não é para destruição do crente, não é para reprovação do crente, não é para destruir o crente em Jesus, mas é para purificar no seu cotidiano o Senhor Deus, o Senhor Jesus com seu Espírito Santo. Ele vai nos tirando aquela escória, nos tirando aquilo que é palha, aquilo que é inútil, aquilo que não agrada ao seu nome. É o processo da santificação dos santos que servem a Deus. Você tem o Espírito Santo e, portanto, precisa estar constantemente sendo purificado com o sangue de Jesus, mas também sendo limpo através do fogo no processo da sua vida cristã, no processo da sua vida cotidiana. Todos os dias o Senhor Jesus está com o seu Espírito assim, queimando aquilo que não agrada ao seu nome, à sua presença, à sua glória e à sua santidade na nossa vida. Agora, no texto de Mateus capítulo 3, versículo 11 a seguir, e o versículo 12, nós encontramos que também o fogo serve como juízo. Ora, a palha vai ser queimada, vai ser destruída, vai acabar. Ela no sentido de viver nessa terra, de estar nessa terra, ela vai desaparecer definitivamente, que é os ímpios, os pecadores que vivem longe do Senhor Jesus Cristo. Só que nós, como crentes em Jesus, temos em nosso dia a dia obras de palha, obras de madeira, obras de ouro e obras de prata, conforme Paulo diz lá em Corinto, aonde essas obras vão passar pelo fogo da aprovação divina. Nós vamos escapar, não vamos morrer, mas as nossas obras vai ser pesada.
a intenção das nossas obras. O que se foi feito para glorificar a Deus ou não. Então, vamos receber o nosso galardão conforme as obras que praticamos. Se essas obras tiveram muita palha, muita madeira, muita obra inútil, coisas que não agradam ao Senhor, vai passar pelo fogo da purificação. Contudo, nós vamos ser salvos. Mas no processo diário da nossa vida cotidiana, o fogo do Espírito Santo continua queimando a palha, aquilo que não agrada a Deus. E entra o sangue de Jesus Cristo nos purificando e nos perdoando os nossos pecados. Temos que fazer uma distinção entre o pecador e o pecado. Deus, ele destrói o pecado, mas conserva o pecador. Ora, quando o pecador não quer deixar o pecado, não quer largar o pecado, seja ele não crente ou crente, acaba sendo destruído juntamente com o seu pecado. Deu para entender? Por exemplo, Ananias e Safira pecaram, continuaram pecando, mentiram ao Espírito Santo, ao apóstolo Paulo, ali, ao apóstolo Pedro, e a mulher confirmou a mentira de Ananias, portanto morreram. Então eles morreram juntamente com o seu pecado. Deus julgou o pecado e julgou o pecador ao mesmo tempo. Mas isso é raro acontecer, mas acontece. Então nós temos que fazer essa distinção entre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O fogo tem dois sentidos ali. Versículo 11 e versículo 12 do capítulo 3 de Mateus. Tem dois sentidos. Purificar o crente no seu processo diário e, no versículo 12, destruir a palha de forma literal, ou seja, condenar, julgar, trazer um juízo eminente sobre o pecador, quanto mais que vive na prática da iniquidade e que levanta-se contra Deus. Tem muitos que estão na igreja, se diziam ou estão na igreja e continuam praticando a iniquidade, chega a um ponto que Deus o julga, tirando a sua própria vida. Isso acontece. Por exemplo, no contexto da ceia lá, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir, você vai encontrar que o apóstolo Paulo diz: quem toma a ceia de forma indignamente, toma para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Portanto, há muitos fracos, doentes, se está fraco, está doente, se está doente, está fraco, e acaba morrendo. É morrer literalmente. Mas aí na questão da morte, a pessoa pode se arrepender, confessar seu pecado, aquela coisa toda, e ir para o céu, chegar na glória com Jesus. Mas vai perder galardões no tribunal de Cristo. Agora, queridos, já que entendemos essa questão aí, os dois sentidos do fogo, em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, nós temos que entender que o batismo com o Espírito Santo é depois que você recebe o selo do Espírito Santo. Como é que você recebe esse selo? Quando você aceita Jesus. Que aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, no seu espírito, na sua alma. Aí sim, aí você é um salvo na pessoa de Jesus Cristo. E deixa eu ler o comentário da Bíblia de Estudo Brasileira, que eu achei bastante interessante, e vamos começar aqui pelo propósito desse selo com o Espírito Santo. Significa propósito, plano, vontade, eventualmente comprometimento, dedicação, persistência, determinação e fidelidade. Certo? Conforme o versículo 11. Nós somos predestinados para persistência, fazer a vontade de Deus, andar no amor de Deus. O versículo 13, que trata propriamente dos selos. Olha o que nos diz aqui este comentário maravilhoso. A metáfora nos remete à atuação do Espírito Santo. O apóstolo utiliza duas imagens para sublinhar o significado da presença do Espírito Santo em nossa vida. Primeiro, a figura do selo, ou de um selo, os crentes são selados com o Espírito Santo. Os comentários enumeram 3 empregos do selo. Comprovar a autenticidade. O selo era para comprovar a autenticidade. Se era autêntico ou se não era autêntico. Em segundo, para garantir a segurança daquele documento ou daquela carta. No mundo antigo se fazia isso. E terceiro,
e assinalar a posse. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Em todos esses casos, de sentidos diferentes, os salvos são selados. Mas a ideia central na presente passagem parece ser a última das referências acima. A ideia seria: foste selado com a marca de propriedade de Deus. Desse modo, quando Paulo diz que os crentes não israelitas foram selados com o Espírito Santo, ele está afirmando que a presença do Espírito Santo nas suas vidas faz com que eles sejam como os judeus que creram. Compare isto com o que dizem os versículos 11 e versículo 12, sobre serem feitos herança de Deus, ou seja, os gentios não eram herança de Deus, foram feitos herança de Deus. Como eles foram feitos herança de Deus? Quando eles aceitaram a Jesus como Salvador das suas vidas. Agora, meus amados irmãos, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Há uma corrente teológica, por parte de muitos batistas, que diz que os dons espirituais, as línguas estranhas, as línguas cessaram no período apostólico. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Ora, se a salvação das pessoas naquela época era importante, se os milagres, curas, maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias foram operadas pelas mãos dos apóstolos, através dos irmãos da igreja primitiva, também é importante hoje. Porque a promessa diz respeito, conforme Atos capítulo 2, se você ler todo o capítulo, você vai ver que diz respeito tanto aos judeus, como aos gentios e àqueles que estão distantes. O Espírito é o mesmo que atua em nossa vida, que opera em nossa vida, é o mesmo, não muda. Então a questão das línguas estranhas, falar em língua, dialectos, no caso é idiomas, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é idioma, não é línguas que as pessoas não entendem. Se as pessoas se formaram ou estudaram, é claro que vai entender a língua que os apóstolos estavam falando no período do Pentecoste. Eles estavam falando dialectos. Eles mesmo não entendiam o que eles estavam falando, mas aquelas nações que estavam ali entendiam, porque eles estavam falando na sua própria língua em que eles foram nascidos. Então ali é dialectos, não é glossolalia, conforme ali o capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 14 de 1 Coríntios, que fala propriamente a respeito dos 9 dons e do dom de variedades de línguas. Ali, variedade de línguas, tem as duas palavras se encontram naquele texto. Glossolalia, que é uma língua que não é estudada, que não se aprende nas faculdades, mas que é dada pelo Espírito Santo. Tanto aquela língua que é dialectos que se aprende numa faculdade, e a outra que não se aprende, mas tem que orar para ter a interpretação daquela língua que o Espírito Santo dá para cada crente que se entrega inteiramente à sua presença e à sua operação. Então, é uma falácia, não tem base bíblica para dizer que as línguas são úteis somente no período apostólico. Isso é uma falsa interpretação, uma péssima interpretação, uma ruim interpretação. Porque o Espírito é o mesmo que opera em todos, para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então há uma confusão muito grande por parte de muitos teólogos que diz que cessou as operações do Espírito Santo. É claro que não cessou. Elas continuam evidentes no meio pentecostal, no mundo. Jesus ainda cura, salva, liberta, batiza, faz cego ver, aleijado andar, mudo falar, surdo ouvir. Ele cura leproso, ele ressuscita morto, ele ainda está operando no presente século que estamos vivendo. Isso é mais do que evidente que o Espírito Santo ainda está atuando em nossa vida. Ele não parou de trabalhar no meio da humanidade. E os dons espirituais ainda é atual. Querendo muitos teólogos não aceitar essa verdade, e começa a fomentar uma série de teorias que não têm
nenhuma base bíblica. Eles isolam o texto, o contexto do texto, e começam a fazer uma salada terrível, mas não encontra guarida e pouso no que as Escrituras ensinam, no período ali da igreja primitiva e no período que estamos vivendo nos últimos dias. Esta é a igreja, esta é a geração do arrebatamento. Então, meu querido e amado irmão, a diferença de batismo com o Espírito Santo se dá com a evidência no falar línguas estranhas, no sentido de você não entender, aí é estranha porque você não está entendendo, mas está falando, tanto a glossolalia, a língua que não se aprende na faculdade, como o dialectos, quer dizer, idioma, que você está falando, mas não tem entendimento desse idioma. Mas quem é estudado e tem o idioma, e sabe falar, vai entender o que você está falando. Na realidade, não é o que você está falando, é que o Espírito Santo é que está falando nos apóstolos naquela época. Era o Espírito Santo que estava falando das grandezas de Deus para aquelas nações ali no período do Pentecoste, quebrando as barreiras linguísticas, as barreiras idiomáticas. O Espírito Santo estava quebrando, estava arrancando, tirando esse impedimento, que até hoje é um impedimento para nós. Mas o Espírito Santo pode nos ensinar essas línguas, pode nos dar as interpretações desses idiomas e também da língua propriamente dita, que é a glossolalia, a língua do Espírito, falando em nós. E aí Paulo diz, ore para que interprete tanto a do Espírito como aquela que é falada pelos homens. Então, queridos, esta é a pregação, esta é a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. Esta é a explicação lógica do texto das Escrituras Sagradas. Não fique dando ouvido a esses ensinamentos distorcidos que tem por aí, onde eles querem, porque querem, colocar os dons espirituais situados somente no período dos apóstolos. E isso não tem como, não tem jeito de situar esses dons unicamente no período apostólico. Esses dons, ele ultrapassa, é transcendente, é horizontal e é vertical. Esses dons, ele ainda está em ativa. Graças a Deus por isso. Ora, se expulsamos demônios hoje, eles expulsavam lá também. Se curamos hoje, eles curavam lá também. Se falamos em línguas hoje, eles falavam lá também. O mesmo Espírito que estava na igreja primitiva, porque todos hoje estão mortos, é o mesmo Espírito que está em nós hoje. Então, quanto a fatos concretos, não tem argumento que vai destruir essa verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas. Falta-me tempo, certo? Para me explicar a diferença entre glossolalia, língua do Espírito, que não se aprende na faculdade, e idioma, que se aprende na faculdade. Qual a diferença que tem entre uma língua e outra? Amém, queridos? Mas eu acredito que deu para você pegar aí, para você copiar, para você aprender a diferença que há entre o selo e o batismo. O selo só vem quando você aceita Jesus. E depois vem o batismo com o Espírito Santo. É importante enfatizar que às vezes você pode receber simultaneamente, no ato de aceitar Jesus, você também receber o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, a manifestação desse dom espiritual de línguas estranhas ou variedade de línguas estranhas. Que Deus te abençoe e te dê vitória com esta palavra em nome de Jesus. Você foi selado, você pertence ao corpo de Cristo, mas constantemente o Senhor Jesus está nos purificando, nos dando vitória contra o pecado, nos santificando. E para haver santificação, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem santidade, não tem justificação, não tem arrependimento e não tem nem salvação. Que Deus te abençoe e te dê vitória com esta palavra em nome de Jesus.